Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. O vídeo de hoje não é o Jardim Compartilhado, mas é uma palavra que tem queimado no meu coração e que tem me transformado realmente. Eu queria realmente compartilhar essa palavra com vocês. Na verdade, tem 3 coisas que estão muito no meu coração e seriam 3 vídeos essa semana, mas eu escolhi essa porque essa realmente tem mudado a minha vida, tem mudado a minha forma de lidar com a nossa vida, com a minha vida. E eu acho que pode ser um diferencial na sua vida. Antes de começar, eu queria pedir para que vocês dessem um like, obviamente depois de vocês verem, né? E comentassem o que vocês acharam, compartilhassem pra todo mundo, compartilhassem no WhatsApp, no Facebook. E se você é novo aqui, se inscreva no canal, porque eu sempre posto vídeos que Deus tem tocado no meu coração. E é isso, gente. Talvez você tenha clicado nesse vídeo por causa do título. Ele talvez seja um pouco, chame um pouco a atenção. Como nós podemos ser cristãos egoístas? Mas, cara, essa frase também me escandalizou um pouquinho quando eu li num livro que eu tô lendo. É um dos títulos dos capítulos e abriu mais ainda a minha mente para algo que eu já tava pensando. Mas vocês vão entender e não vão se arrepender. Antes de começar a falar, eu queria mostrar um versículo que meio que vai basear tudo, que tá em Mateus 7, no versículo 6. Jesus diz assim: "Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão." Cara, uma parte desse versículo que me chama muita atenção é: não deem suas pérolas aos porcos. Mas o que significa isso? Todo mundo sabe que as pérolas são muito valiosas e os porcos não sabem que as pérolas são muito valiosas. Então é como se você estivesse jogando algo muito valioso para uma pessoa, uma situação que não vale a pena, que não vai entender o valor daquilo. E eu acredito que muitas vezes nós temos jogado as nossas pérolas aos porcos. E eu não tô chamando as pessoas de porcos, eu não longe disso, mas às vezes as situações e a forma que a gente faz com que a gente faça isso, jogue pérolas aos porcos. Faz com que a gente gaste coisas valiosas e preciosas e tesouros nossos a coisas e a situações e a pessoas que não vão entender o real valor daquilo. Em exemplos mais práticos, o nosso tempo. Quanto tempo nós gastamos com coisas fúteis, nós estamos jogando pérolas aos porcos. Só que quando a gente não entende que nós estamos jogando pérolas aos porcos, nós jogamos as nossas pérolas e acabamos ficando frustrados porque não recebemos nada em troca. Mas como assim? Eu digo, cara, eu invisto tempo em uma pessoa, mas quando ela não me traz nada, quando isso não traz fruto, eu me frustro, eu acho que eu começo a me culpar por isso. Eu começo a investir em um amigo meu, começar a falar do amor de Deus para esse amigo, mas ele simplesmente ignora, e isso me traz culpa, isso me traz um peso. E cara, nós estamos jogando pérolas aos porcos quando isso acontece. Então nós precisamos entender quais são as pérolas que nós temos desperdiçado. Eu tenho aprendido que no reino de Deus nada é desperdiçado. Quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, ele vai, multiplica, alimenta toda a multidão, mas depois ele pede para que os discípulos passem e recolham para que nada se desperdice. Pode até sobrar, mas nada será desperdiçado. O tesouro que Jesus tem te dado, talvez o seu tempo, especificamente o seu tempo, ele não deve ser gastado em coisas, em porcos. Quando eu digo para ser um cristão egoísta, eu não tô dizendo para você pegar isso pra sua vida e ser egoísta para sempre, não. Eu digo no sentido de que como você vai amar alguém se você não se ama? Como se você vai valorizar o tempo de alguém investido em você se você não valoriza o seu tempo investido nas pessoas? Cara, Deus se preocupa muito com a nossa saúde emocional. Nós precisamos desmistificar isso e achar que Deus só tá preocupado com a nossa vida espiritual, mas cara, Deus está preocupado com a nossa vida, e a nossa vida é corpo, alma e espírito. Deus está preocupado com a nossa saúde física, Deus está preocupado com a nossa vida espiritual, mas Deus também está preocupado com o nosso emocional, porque assim como uma pessoa doente não consegue fazer talvez algo que Cristo queira, uma pessoa doente emocionalmente também não vai conseguir. Como eu vou amar uma pessoa se eu não me amo? E Cristo disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Então o sentido egoísta da coisa não é um sentido ruim, é um sentido de se valorizar. Valorize, se respeite. Eu tenho um grupo de amigos que a gente fala muito isso um pro outro: se respeita, me respeita, respeita a minha história. Cara, mas é exatamente isso. Respeite a sua história, respeite a sua saúde emocional, ela também vale. Não adianta você jogar pérolas aos porcos. Entenda a sua porção que você tem sobre as pessoas. Talvez o seu pai não seja como ele deveria ser, como um pai deve ser, mas respeite a porção de pai que você tem. Talvez uma pessoa não é com você como você acha que ela deveria ser, mas entenda, não se culpe por isso, porque isso só vai trazer julgo sobre você, só vai trazer um peso que não é seu. E quando eu entendi isso, minha vida mudou, porque eu começava a me pesar, começava a colocar esse peso sobre mim. Cara, fulano deveria ser de um jeito, mas ele tá sendo de outro jeito, então eu tô errada. Ou não, essa pessoa, eu preciso falar isso pra ela, mas eu falava e nada mudava, então eu continuava falando. Cara, se liga no que Salomão, um dos caras mais sábios, que Salmo mais sábio, né?
Disse em Provérbios 9, no versículo 7, quem corrige o zombador traz sobre si um insulto, quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, não adianta você ficar tentando convencer uma pessoa que não vai ser convencida. Não adianta você debater com um tolo, porque ele vai acabar te odiando mais ainda. Ou seja, não jogue pérolas aos porcos, porque eles vão acabar pisando nas suas pérolas. Ah, então eu vou desistir das pessoas? Não estou dizendo isso, mas nós precisamos entender que não é o nosso papel convencer as pessoas. A Bíblia deixa muito claro que o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo não somos nós. Obviamente nós precisamos falar do amor de Deus, nós precisamos contar as boas novas, mas nós não precisamos jogar pérolas aos porcos. Nós não precisamos debater e ir de encontro a uma pessoa ou um pensamento. Cara, não é isso o reino de Deus. Preze pela sua saúde mental, pela sua saúde emocional. Comece a viver a sua vida de uma forma saudável, um evangelho saudável. Porque o evangelho de Cristo, ele não traz jugo sobre nós, ele não tem peso, ao contrário, o jugo de Cristo é suave, o fardo é leve. Não desperdice algo valioso que Jesus tem te dado aos porcos. Saiba discernir as pessoas e as situações. Você tá batendo numa tecla com uma pessoa, cara, isso só vai te fazer mal. Você falou uma vez, ok, eu fiz a minha parte, o Espírito Santo convence. A minha função é orar e continuar clamando pelo coração dela. Mas não é chegar lá nela, às vezes a vontade eu sei, mas não é chegar, abrir a cabeça dela e colocar uma verdade na cabeça dela. Não, isso não rola, isso não é o nosso papel. E eu tenho aprendido realmente muito com isso. Eu quero te convidar a orar para que Jesus te revele onde você tem jogado pérolas aos porcos. Talvez você esteja gastando seu tempo em coisas, em situações e até pessoas que não é o determinado tempo para isso acontecer. E para finalizar, eu acho que se a gente entender isso, em Eclesiastes 3, no verso 5, ele diz que há tempo de abraçar e há tempo de se conter. Nem sempre é tempo de abraçar. Nós precisamos aprender a discernir os tempos. Entender que, às vezes, não abraçar não é ser egoísta. Não é você pensar no próprio umbigo. Ao contrário, é você pensar com um propósito muito maior. Sabendo que não é o tempo. Sabendo que você não tem que jogar as suas pérolas aos porcos. Sabendo que não haverá desperdício. E que você viverá em plenitude o propósito e a vida que Jesus quer que você viva. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo. Até semana que vem.